Olá, boa noite. Uma idosa foi atropelada por um ônibus do Transcol em Viana. Ela teve ferimentos graves na perna. O acidente foi no bairro Universal. A vítima corria para embarcar no coletivo. O atropelamento aconteceu pela manhã no bairro Universal, em Viana. Exatamente nessa curva por onde o ônibus está passando. A idosa de 68 anos acabou tendo a perna esquerda atingida. Logo depois do acidente, esse vídeo, feito por um morador, começou a circular pelas redes sociais. O motorista passou em cima da mulher aqui, Universal, aqui, ó. Ela deu sinal para ele poder parar. Ele não ouviu, acabou passando em cima dela. Esse registro foi feito mais de perto, mas nós embaçamos a fotografia diante da gravidade do ferimento. O que aconteceu? Deu sinal aqui, o ônibus veio virando. A senhorinha, provavelmente, segundo os moradores, achou que o motorista não ia parar. Ela então correu nessa direção aqui para tentar avisar. A parte da frente do veículo já tinha passado. Mas ela então, segundo os relatos, teria tropeçado, caiu nesse ponto. Acabou que o motorista passou com a roda traseira do veículo em cima da perna dela. Quem viu tudo foi o Reginaldo. Ele mora aqui perto e estava trabalhando na região quando tudo aconteceu. Ela veio para pegar o ônibus, foi para bater no meio do ônibus, ela escorregou e estava debaixo da roda aqui. Muita gente aqui não queria nem ver, porque... tipo assim, ficou só na pele, né? Ele relatou também os momentos de desespero da família e a preocupação do motorista diante do acidente e diante da vítima. Chegou a filha dela aí, falando que queria justiça, que ela não queria saber de nada. Mas, infelizmente, o motorista aí não teve culpa, não. O motorista estava aí até tremendo aí. Esse é mais um acidente de trânsito envolvendo coletivo na Grande Vitória e, especificamente, atropelamento. No final de janeiro, essa cadeirante foi atropelada por um ônibus em Bela Aurora, Cariacica. Câmeras de vídeo monitoramento registraram o momento em que o motorista para no ponto, a cadeirante se aproxima mais de perto da calçada para não atrapalhar a passagem, só que em seguida o motorista sai atingindo a Gisele de Oliveira, que tem a cadeira de rodas destruída. Também em janeiro, mas no início do mês, foi a Tatiana Mara a vítima. A cozinheira foi atropelada por um ônibus dentro de um terminal na Serra. Um vídeo feito mostra o desespero das pessoas logo depois do acontecido. A cozinheira precisou amputar parte da perna. No caso dessa manhã, a idosa de 68 anos foi encaminhada para o Hospital de Urgência e Emergência na capital. Olha, o GV Bus afirmou que a empresa lamenta o ocorrido e está aguardando a liberação do boletim de ocorrência para encaminhar a seguradora que vai acompanhar o caso. A PM afirmou que o motorista fez o teste do bafômetro que deu negativo. A falta d'água na Grande Vitória. Além da capital, os moradores de Flechal 2 em Cariacica estão com as torneiras secas e nem o carro-pipa faz o abastecimento. Roupas sujas. Pia com vasilhas para lavar. Mas as torneiras estão assim, sem uma gota d'água. Lindamara mora em Flechal 2, Cariacica. Ela diz que quase todos os moradores estão na mesma situação. A água chega em apenas algumas casas. Lindamara, então, recorre a esses vizinhos. E o jeito é carregar baldes para amenizar o problema. Às vezes a gente tem que ir longe buscar água para poder, pelo menos, beber, que esse dia a gente estava sem água até para beber. A gente aproveita esse tempo que chega na casa de alguns vizinhos longe, a gente pega a água e acumula um pouco em casa para poder ir bebendo e ir fazendo algumas coisas. Dona Maria da Penha precisou usar a água do filtro para cozinhar. Tá difícil para cozinhar. Esse dia, se eu quis cozinhar, eu teve que tirar água do meu filtro para cozinhar feijão. Linda, foi lá cozinhar a banana, eu tirei o resto do filtro para cozinhar as bananas e eu não fiz nem janta, que não tinha água. Segundo os moradores aqui de Flechal 2, o problema da falta d'água começou desde o início do mês de fevereiro. Mas em algumas madrugadas, mesmo de forma fraca, a água ainda subia até a caixa. Mas nos últimos 10 dias, nada de água. E com esse calorão, a situação só piora. Para dar banho nos netos, Jaciara disse que levou as crianças a esse córrego, que fica na região de Flechal. Porque está muito difícil. Ou escolo, eu cozinho ou lavo roupa. Ou dou banho nas crianças, eu fico sem tomar banho, porque está difícil. Os moradores mostram as contas pagas. Seu Antônio pagou quase R$50 no último mês, mas nada de água. Reclamei, eles prometeram que solucionava o problema, até com 24 horas eles vinham, mas não compareceu ninguém.
O problema da falta d'água também tem afetado alguns moradores de Vitória, principalmente nas regiões de São Pedro e Santo Antônio. Em Flechal 2, os moradores dizem que devido à falta da água em Vitória, a Cesan não está enviando carro-pipa a Cariacica. Quando eles vinham, eles abasteciam 1 ou 2 casas e não voltavam para abastecer o restante das casas que estavam sem. Só que depois desses 10 dias para cá, eles alegam que não estão sem, não podem mandar porque eles estão abastecendo Vitória. E a gente aqui fica à mercê. Aí não dá, né? Olha, gente, os técnicos da Cesan estão no bairro para verificar o problema, essa é a nota, né, da Cesan, e que os caminhões-pipa vão sim complementar o abastecimento no bairro. Ainda em Cariacica, um comerciante lutou com um bandido para não ser esfaqueado. Foi no bairro Alto Boa Vista. O criminoso chegou, pediu um copo d'água, mas acabou dando um prejuízo de R$1.000. Os suspeitos chegam em uma moto. Um deles entra no bar com capacete. Repare que ele usa tornozeleira eletrônica. O criminoso primeiro pede um cigarro. Em seguida, anuncia o assalto. Com uma faca na mão, ameaça o dono do bar, que consegue se defender. Adenilson mostra a camisa rasgada e, por pouco, não foi atingido na barriga. Minha sorte é que eu consegui ainda pegar o braço dele. Ele ia me furar, ele chegou a furar até minha camisa aqui, ó. Minha camisa até rasgou, ó. Aqui, ó. Eu era mais forte que ele, né? Só que eu fiquei com medo, eu deixei pra lá, só pedi a ele, pelo amor de Deus, eu tenho família, não faz nada comigo. O bar fica no bairro Alto Boa Vista, em Cariacica. Segundo a vítima, o assaltante roubou cigarros, o dinheiro que estava na gaveta e um celular. Prejuízo de R$1.000. A faca usada por ele ficou para trás. Adenilson trabalha aqui no bar desde os 15 anos de idade. O comércio era do tio dele. Depois, na fase adulta, assumiu o negócio. E nunca tinha sido assaltado. Mas nos últimos 5 anos, percebeu a insegurança aqui no bairro, porque foi assaltado 7 vezes. Mas essa última abordagem foi considerada a mais violenta. O comerciante reclama da falta de policiamento no bairro Alto Boa Vista. Essa vez foi a mais violenta para mim, foi. As outras vezes assaltaram, levantavam a mão, levavam o que for, depois eles iam embora. Essa vez não, o cara já chegou me agredindo já. Aí eu nunca reajo a assalto, só que dessa vez eu reagi para me defender. Essa moradora tem 19 anos. Ela não quis ser identificada. A jovem também reclama da insegurança. Nós temos que deixar aqui nossos portões totalmente fechados, porque passa muito motoqueiro. A polícia quase não passa aqui direito. Se for para passar lá pelas 11 horas da noite, a gente precisa mesmo de um policiamento melhor. Olha, a polícia disse que faz sim o policiamento do bairro, pediu que o reforço pode ser pedido através do 190 e se você reconheceu o bandido, pode denunciar no Disque Denúncia 181. 2 pessoas foram sequestradas, amarradas e baleadas em Vila Velha. As vítimas teriam sido sequestradas no bairro Guaranhuns e levadas até Rio Marinho em 2 carros. O jovem de 18 anos teria sido amarrado e em seguida baleado na cabeça. Já o adolescente de 17 conseguiu correr, mas foi atingido no pé. Ele teria se escondido em uma área escura até a chegada da PM. As vítimas foram socorridas por uma ambulância do SAMU e os bandidos conseguiram fugir. O caso já está sendo investigado pela polícia. A seguir, presos os suspeitos de matar um mecânico em Vila Velha. Aguarde o nosso retorno. Acidente grave mata tio e sobrinho na BR-262 no Caparaó. O carro em que as vítimas estavam capotou, saiu da rodovia e caiu em uma ribanceira. As vítimas eram o empresário Paulo Henrique Macedo, de 35 anos, e o tio dele, Sérgio Glauro Macedo, de 61. Os dois morreram na hora. O acidente aconteceu em Iuna. O Paulo era proprietário de uma empresa de saneamento e tinha visitado uma obra em Cachoeiro de Itapemirim, onde prestava serviço. E o Sérgio trabalhava com o sobrinho. Os corpos foram levados para Belo Horizonte, Minas Gerais, para o velório e sepultamento. Que tragédia, né? Agora a gente fala da prisão dos suspeitos da morte de um mecânico no bairro Santa Mônica, em Vila Velha. 2 dos 4 já estão na cadeia. E acredite, um deles tinha mais de 20 passagens pela polícia. De acordo com as investigações, ao todo são 4 envolvidos na morte do mecânico no bairro Santa Mônica, em Vila Velha, na noite da última quarta-feira. 2 deles foram presos. Um tem 18 anos e o outro 21.
Detalhe que o criminoso de 18 anos tem 22 passagens pela polícia. Entre os crimes estão tráfico de drogas, tráfico de armas, roubo e homicídio. O que nos chama a atenção mais uma vez em relação a esses dois indivíduos presos, um de 18 anos, um de 21 anos, ambos ligados diretamente à questão do tráfico de entorpecentes. E nos chama mais ainda a atenção, e nós gostaríamos de compartilhar isso com a sociedade, para mostrar a nossa dificuldade. Um desses indivíduos, 22 ocorrências, quer seja apreendido pela Polícia Militar, pela Guarda Municipal, pela Polícia Civil. Tem 18 anos, desde de menor, de 2018, nós contabilizamos essas ocorrências. Então, difícil demais fazer segurança pública num país que não mantém preso o indivíduo com 22 passagens pela polícia. As imagens do crime são fortes. O mecânico Giorgiuri de Almeida Benincá, de 19 anos, foi assassinado por volta de 10 horas da noite. Os suspeitos passavam por essa rua do bairro Santa Mônica quando se depararam com um rapaz e o tio dele. Os criminosos já foram logo atirando. O tio da vítima conseguiu escapar, mas o jovem mecânico foi assassinado. A perícia contou 14 perfurações no corpo dele. Alguns vídeos acabaram circulando nas redes sociais e mostram o desespero das pessoas no local do crime. A polícia afirma que o jovem era completamente inocente e que, por causa da briga pelo controle do tráfico de drogas entre os bairros Ibis e Santa Mônica, os criminosos teriam ordens para atirar em quem estivesse na rua. De acordo com as investigações, em conversa com as testemunhas e a comunidade, esse indivíduo, vítima desse homicídio, ele era um jovem, cheio de sonhos, trabalhador, um mecânico que não tinha qualquer envolvimento com o narcotráfico do Ibis ou de Santa Mônica. Por isso nós chegamos à conclusão que esses narcotraficantes do bairro Ibis, eles agiram de maneira insana e covarde, indo até o bairro Santa Mônica e atirando em um indivíduo que passasse pela rua. E infelizmente acertaram esse jovem. Com essa dupla de criminosos, a polícia apreendeu um revólver e uma pistola falsa. Agora as investigações estão concentradas em identificar e prender os outros 2 suspeitos que têm envolvimento direto com esse assassinato. As investigações elas vão continuar para nós identificarmos os mandantes e todos os indivíduos que participaram dessa execução. Além disso, a polícia divulgou que está atrás de outros suspeitos que seriam responsáveis pelo tráfico de drogas do bairro Ibis. O delegado não confirmou se esses suspeitos têm ligação com o crime de Santa Mônica, mas todos estão com mandado de prisão expedido. São ao todo 5 procurados, com destaque para Luan Rezende Buarque, que, segundo as investigações, seria o chefe do narcotráfico nos bairros Ibis e Boa Vista. Conseguimos obter mandado de prisão preventiva contra esses criminosos, sendo eles Luan Rezende Buarque, a maior liderança do narcotráfico do Ibis, Gabriel, vulgo BL Bolacha, o Vitor, VK, o Rodrigo, vulgo RDG, o Rodrigais, e há um outro indivíduo que está junto com eles na gerência do narcotráfico do Ibis, que é o Pablo, vulgo Bandidinho. Olha, denúncias sobre os suspeitos podem ser feitas ao Disque Denúncia 181, não precisa se identificar. Agora, uma correção. Ontem você viu aqui no TN2 o caso do motorista de aplicativo morto após uma briga de trânsito. O crime aconteceu na BR-101, na Serra. A vítima é o motorista de aplicativo Marcelo Elias de Souza, de 45 anos. No local do assassinato, a polícia informou que Marcelo tinha passagens pela polícia. Porém, o site do Tribunal de Justiça do Estado indica que em todos os casos o Marcelo aparece como vítima ou testemunha. Fica então o nosso pedido de desculpas à família por esse erro. O suspeito de cometer o crime de matar o Marcelo foi autuado por homicídio e também tráfico de drogas e está preso. A seguir, pais denunciam bullying e pedem mais atenção para este problema nas escolas. Nós voltamos bem rapidinho. Você vê aqui no LED o resultado do que seria uma brincadeira de criança. O ferimento no olho desse menino foi consequência do bullying. O olho inchado esconde o ferimento grave que está na parte interna. É de um menino de 12 anos, vítima, segundo ele, de uma agressão gratuita motivada por bullying. Essa situação aconteceu na Escola Estadual São João Batista, que fica em Cariacica Sede. 2 semanas depois da mãe da criança conversar com professores, relatando que o filho reclamava que estava sendo xingado e era alvo de todo tipo de intimidação por parte
dos colegas. De acordo com a mãe do menino de 12 anos que teve o rosto lesionado, a criança contou que tudo aconteceu na quinta-feira por volta de 11 horas da manhã. O menino estava na sala de aula quando um colega o chamou. Assim que ele virou o rosto, esse aluno pegou um vidro de bala e jogou um líquido no olho do menino. Foi aí então que ele começou a sentir ardência e começou a gritar. E nesse momento, um professor que até então não estava em sala de aula, apareceu e começou os primeiros socorros. Essa versão é contestada pela Secretaria Estadual de Educação, que disse que a criança de 12 anos foi picada por uma formiga. Um coleguinha tinha passado álcool em gel na mão e depois encostou no rosto do menino, o que teria ocasionado um inchaço que você viu aí nas fotografias. Apesar disso, a própria escola onde tudo aconteceu contesta a versão da Secretaria Estadual de Educação. A confirmação foi inclusiva posta em ata. É o que diz o advogado que está representando a família. Foi emitida uma ata, em nenhum momento a escola fala de picada de mosquito ou de inseto, qualquer que seja. Foi uma substância que foi lançada no rosto da criança. Diante da gravidade do ferimento, a criança precisou de atendimento numa clínica especializada e está tomando pelo menos 3 antibióticos. Um laudo médico é que vai direcionar os próximos passos da família diante de tudo que eles estão passando. A gente vai ver ainda quais serão os desdobramentos que isso causou e se porventura lá na frente a gente entender, pode ser que sim, a gente entre com uma ação de reparação por danos morais, danos materiais, enfim. Esse é mais um caso em que ofensas disfarçadas de brincadeiras passam dos limites nas escolas. Na última semana, o filho da Juliana, um menino autista de 10 anos, cansado das ofensas que sofria, tomou mais de 40 comprimidos de um medicamento controlado, usado para epilepsia, bipolaridade. A intenção era tirar a própria vida. Ele todo dia chegava e reclamava que ele não tinha como ele ir no banheiro, que os alunos da escola iam no banheiro, tacavam água por cima da porta, empurrava a porta, chamava ele de queimadinho, porque ele tem umas sequelas no corpo de uma queimadura que ele teve aos 9 meses de idade. No mesmo dia foi com a filha da Francine. Também com espectro autista, não consegue se expressar na escrita como outras pessoas e pode ser mal interpretada. E dessa vez, o excesso partiu de uma professora. Escreveu um bilhete para a professora. O que ela queria dizer é que ela queria carinho e afeto da professora, como a professora tinha com os outros alunos. Então a professora se levantou da mesa, foi até a mesa dela e disse para ela que não podia namorar com ela. E aí as outras crianças riram e chamaram a minha filha de sapatão. Relatos em que o bullying é o ponto em comum. Só que essa brincadeirinha pode deixar marcas significativas no adulto de amanhã. O combate a esse mal é com informação. As crianças com transtorno de espectro autista, eles têm uma dificuldade de interpretar alguns atos sociais e por isso se tornam vulneráveis a sofrer esse tipo de violência. O bullying só vai ser sanado através de informação. Perfeito, é um assunto para se discutir dentro de casa e na escola também, né? Bom, assim a gente encerra o TN2, agradecendo a sua companhia, a sua audiência. Uma boa noite, na segunda-feira tem mais, viu? Bom final de semana.